Hérnia de hiato, capítulo 2. Quero contar para vocês nesse vídeo uma continuação, ou melhor dizendo, uma atualização e uma inovação em relação ao tratamento das disfunções gástricas, em específico a hérnia de hiato. Se você ainda não viu o vídeo 1, o pessoal da produção vai deixar um cardzinho aqui em cima. Esse vídeo já girou bastante no canal do YouTube, gerou bastante dúvida também. E eu resolvi fazer uma segunda etapa para poder fazer o entendimento de algumas coisas que talvez ficaram um pouco obscuras ou talvez algumas coisas que são mais atualizadas, tá bom? Então se você tem algum problema gástrico, não especificamente só a hérnia de hiato, mas talvez uma gastrite, um refluxo crônico, algo assim, eu sugiro que você veja o vídeo até o final. Vamos comigo? O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata e se você não me conhece aqui no canal do YouTube, toda semana eu coloco um vídeo novo falando sobre dor, exercício, lesão e como melhorar a sua saúde de uma forma natural, sempre baseado na causa primária, sempre procurando aquilo que de fato é a causa do problema, que começou o seu problema e fazendo um tratamento progressivo, gradativo, organizado para resolver o problema, tá? Também aqui na clínica a gente usa 4 pilares para fazer uma triagem do paciente e facilitar o tratamento, para enquadrar você num processo de tratamento, tá? Então aqui em cima tem um cardzinho dos 4 pilares para vocês acompanharem, tá bom? O vídeo de hoje, pessoal, eu separei para vocês sobre hérnia de hiato. O conteúdo é bem bacana, é bem completo, vai ajudar várias pessoas. Então é legal você já dar o joinha no vídeo para poder contribuir com o vídeo com o canal e pegar e clicar no botãozinho de compartilhar. Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve, ok? Após os informes da diretiva local, após ter dado todas as orientações iniciais, vamos com o tópico número 1 do vídeo, tá? O que é e lembrar o contexto do vídeo, tá? Eu quero que você entenda que hérnia de hiato, eu sempre tenho aqui no fundo a fotinho, mas acho que vai ficar um pouco difícil para vocês verem, né? Mas vou explicar de um jeito mais simples. A hérnia de hiato nada mais é do que a invaginação, esse é o termo que se usa, tá? É a invaginação do estômago para dentro do esôfago, né? Então você tem o esôfago, que é por onde desce o alimento, né? Esôfago por onde desce o alimento, e o estômago, ele literalmente ele invagina, ele entra nesse sentido, tá? Parte do tecido estomacal, parte do tecido do próprio esôfago, tá? Formando ali assim um pequeno abaulamento que impede que aquela válvula se feche, né? E automaticamente dando refluxo contínuo e tudo mais, tá? Quer saber mais sobre como que é a hérnia de hiato e tudo mais? O vídeo 1 tá para te dar suporte, tá bom? O que é importante vocês entenderem nesse vídeo é que para tratar é extremamente complexo e tem que ser avaliado vários fatores, que hoje a gente consegue triar com os 4 pilares. E é sobre isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, Murilo, para que você tenha uma parte emocional que não atrapalhe ou cause essa hérnia, ou um problema nutricional para que esse problema não aconteça, ou energético também, que é o terceiro pilar, você tem que ter sim uma condição física boa. Vamos explicar essa condição física. Toda a função do seu órgão, pessoal, vamos pegar o estômago, para que o órgão faça a função para você. Qual que é a função do estômago, gente? Quebrar o alimento, fazer a lise das proteínas, das gorduras, dos aminoácidos, dos amidos, né? Então, para que ele possa quebrar esses alimentos que vão ser utilizados para gerar energia e estrutura para você, esse órgão primeiro precisa estar vivo, concorda? Como assim vivo, doutor? Esse estômago ele tem que receber uma irrigação arterial de qualidade, tem que chegar um sangue arterial para ele de qualidade, tem que ter uma drenagem venosa de qualidade, tem que ter um aporte linfático, tem que ter uma sustentação miofacial e tendínea adequada, uma mobilidade, que é o movimento desse tecido, e uma motilidade em relação aos outros órgãos também muito boa. Então o órgão tem que ter uma motilidade inerente dele, que é bom, e uma mobilidade dentro do abdômen na relação com os outros órgãos que seja boa, para que ele tenha movimento, para que ele tenha um pulso, vamos dizer assim, que vai manter ele vivo. Além disso, e talvez o mais importante na minha concepção, ele tem que ter um bom controle autonômico, né? Você não tem que pensar para fazer seu estômago funcionar, ele tem que funcionar sozinho. E esse sistema, chamado sistema nervoso autônomo, que controla esse estômago, tem seus nervinhos, né? Aqui no quadro eu sempre mostro para os meus pacientes, mas você vai ter aqui assim, o estômago, acho que aparece no vídeo lá, o estômago, o nervinho vago que chega aqui e o nervo esplênico torácico maior que chega aqui. São 2 nervos, né, responsáveis pelo controle autonômico do órgão, controle involuntário dele, que vai dizer, ó, produz mais ácido clorídrico, produz menos ácido clorídrico, né, quebra melhor, não quebra bem, enfim. Então,
Se o seu sistema nervoso autônomo não estiver adequadamente funcionando na sua estrutura e função, você vai ter um problema gástrico, entre eles a hernia de hiato. Isso talvez seja uma novidade desse vídeo para você. E eu quero que você entenda, tá, doutor, como que eu sei que o meu sistema nervoso autônomo está ou não funcionando? É um pouco complicado, existem testes para isso, uma avaliação clínica no consultório. Não tem como explicar para vocês assim no vídeo. Mas eu quero que você entenda que problemas emocionais podem alterar o sistema nervoso autônomo, estado de fadiga pode gerar alteração do sistema nervoso autônomo, toxicidade por remédios, por fármacos, por outras cositas, né? Que não posso falar no vídeo, eu ia falar, mas não posso falar, que geram intoxicação, metais pesados principalmente, vão gerar distúrbios nesse sistema, impedindo ele de fazer o trabalho dele. Problemas dentários, problemas respiratórios. Então você pode ter sim um dente com problema, gerando toda uma alteração neurológica a nível cervical alto, afetando então o nervo vago e repercutindo no seu estômago. Eu mesmo já tratei vários pacientes assim, de o paciente não ter nenhum problema gástrico de fato no estômago, no pH, nas bactérias, nem nada, mas ter uma sensibilização central por um problema dentário, tá bom? Então, o sistema nervoso autônomo é quem comanda, né? Ele que faz o controle dessa válvulazinha. Para você ter uma ideia, pessoal, aqui ó, no finalzinho do esôfago, que seria aqui assim, quem faz o ajustezinho dessa válvula, quem controla ela, quem faz o controle dos músculos que estão ali perto, que é o pilar do diafragma, é o nervo vago. E o nervo vago, como eu falei, ele sai lá de cima do crânio e ele está ligado ao nervo trigêmeo e outros nervos do crânio que podem sensibilizá-lo. Então você pode ter um problema no dente, um problema no nariz, uma cicatriz na cabeça, um trauma na cabeça, um problema visual, uma inflamação de ouvido ou amígdala na infância, e isso tudo gerar uma alteração vagal que vai gerar problema gástrico. Isso é um problema na função do nervo. Na função do nervo. Eu brinco que isso é um problema no trilho do trem. No trilho do trem, certo? Agora, o trem que passa ali e a informação que esse trem está carregando, isso pode ser modificado pelo seu emocional. E a gente entra aqui nas relações emocionais. Então você pode ter o estômago muito bem, tudo certinho com ele, ter uma leve gastritezinha, por exemplo, mas não ser o problema, né? A mobilidade, a funcionalidade, as relações arteriais, vasculares. Você pode ser a pessoa que come super bem. Então, quimicamente, esse estômago não tem nada. Nutricionalmente, ele é ótimo. Estruturalmente, pilar físico, tá? Estruturalmente, ele não tem nada. Nem na parte neurológica, nem física, nem nada. Ele não tem nada na parte estrutural. Mas, funcionalmente, ele está alterado, não por conta da inervação, mas por conta da informação que essa inervação está levando. Essa informação vem relacionada à parte somatoemocional. Como? Vou explicar para vocês de novo aqui no quadro. Vocês talvez consigam ver aqui no vídeo que tem nervos que são verdes e tem nervos que são roxos. Isso aqui é meramente didático, eles não são coloridos, obviamente, né? Esses nervos verdes, pessoal, é o sistema nervoso simpático. Ele entra em ação quando você está em agressão. Então você está lá sentado na sua mesa, no escritório, e acontece um problema, você entra em estado de simpaticotonia, um estado de estresse agudo, que nesse primeiro momento não é problema, é uma resposta de defesa frente ao conflito que você está tendo. Quando esse conflito acontece, pessoal, quando esse estresse ele vem, o corpo diz para o sistema nervoso simpático ir lá nos órgãos, por exemplo aqui em questão o estômago, e falar para o estômago assim, estômago, dá uma seguradinha na tua função, no teu ácido clorídrico, na digestão, dá uma parada aí no que tu estás fazendo, porque isso vai gastar muita energia, vai exigir muito aporte vascular e eu preciso disso tudo para mandar para os músculos, para os braços, para as pernas, para o coração, porque essa pessoa vai entrar em luta. Olha como é interessante. Você tem um estresse, o sistema nervoso autônomo modula em rápidos segundos essa informação e começa a dizer para os órgãos quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar. Ele vai falar para os músculos, vai chegar mais sangue aí, porque talvez esse cara vai ter que lutar, talvez esse cara vai ter que correr. Então, é um estado de controle involuntário que vai vir de um fator de estresse, por exemplo. Só que se esse estresse ele vir e passar, então, eu tive um problema, eu resolvi, eu volto para o outro estado, que é o estado do nervo roxinho, que está aqui e está lá em cima na imagem, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, que está na cabeça. Esse roxinho, ele faz exatamente o contrário, ele fala assim, pessoal, músculos, coração, é a parte que vai entrar em luta.
dá uma aquietada aí, diminui um pouco o estresse de vocês, que vocês não precisam de tanto sangue. Esse cara vai ficar sentado, ele está vendo televisão, ele está comendo, ele vai dormir. Então diminui um pouquinho a irrigação, diminui um pouco o ritmo de vocês e manda sangue para o estômago, para o intestino, para o trato digestivo, que está na hora de ele reparar, de ele recuperar. Então existem pacientes que vão estar em um estado crônico, e aqui é o problema, crônico de problema emocional, como por exemplo um trauma na infância, e eles vão estar num estado de simpático-tonia, um aumento do estado dos nervos verdinhos, certo? Ali para vocês entenderem. E esse estado de simpático-tonia vai ficar a vida inteira inibindo a função desse estômago, gerando alterações no pH, nas bactérias, na mobilidade, na funcionalidade, gerando azia, gerando queimação, gerando refluxo, gerando hérnia de hiato. Então, um problema emocional crônico pode gerar problema gástrico, com toda certeza. E aí acontece o estado na seguinte situação. Esse paciente ele vem em estado de alerta, né, de estado de luta, cronicamente, como se ele estivesse correndo de um animal. Se esse problema emocional ele não é reprogramado, ele não é quebrado, reconfigurado, esse paciente vai ter uma fadiga física. Uma fadiga física. Não vou entrar muito em detalhe aqui, senão eu vou muito longe. E essa fadiga física vai levar ele, por uma pressão mesmo da condição física, vai levar ele a uma queda do sistema nervoso simpático e ele vai entrar no roxinho, na marra. A gente chama isso de vagotonia. Ele vai entrar em estado parasimpático tônico. Vai diminuir muito. E com isso esse paciente fica depressivo. Você entendeu um pouco da depressão sem querer nesse vídeo? Então o nosso corpo ele tem que ficar flutuando entre simpático, parasimpático, verdinho, roxo, coisa e tal, de uma forma harmônica, para que todo mundo funcione bem. Se ele ficar muito tempo num, muito tempo no outro, vai dar problema, tá bom? Então, entender um pouco do sistema nervoso autônomo, entender um pouco das relações somatoemocionais, para poder corrigir a sua hérnia de hiato, seu influxo, a sua azia, a sua queimação, é fundamental para que você se liberte da ideia de que todo problema gástrico agora se vê numa endoscopia, que todo problema gástrico se vê num exame de sangue, num problema de imagem, entendeu? Não é real isso, não é assim que funciona, quem dera fosse. Por isso que nós temos 4 pilares na clínica, porque tem que ser investigado emocional, investigado hábitos alimentares e condição nutricional do paciente, questões energéticas, que eu não vou entrar aqui no vídeo para não confundi-los, tá? E questões na abordagem física, mecânica, neurológica, como eu acabei de citar, tá bom? Importante para vocês entenderem. Também pode ser originar problemas a nível gástrico, como é de hiato, né, que é o caso, e eu acho que eu não citei no vídeo 1, e para botar aqui eu vou citar, problemas ligados à pressão abdominal. Então vamos dar um exemplo. Um paciente que tem uma inflamação crônica do intestino grosso por glúten. O abdômen dele distende tanto, a pressão é tão grande, que isso vai fazer o músculo da respiração, que eu ensinei no vídeo 1 sobre isso, o músculo da respiração elevar. E no que ele eleva, ele pode trazer junto esse conteúdo gástrico, gerando também hérnia de hiato. Então, inflamações de outros órgãos a nível abdominal também pode levar a hérnia de hiato. Vamos dar um outro exemplo, segundo exemplo. Você é uma pessoa que bebe muito, né? Ou toma muito remédio na vida. Se esse fígado ficar muito grande, ele ficar aumentado, ele ficar congesto, né? Independente do que seja, ele também vai levar a hemicúpula do diafragma, ele vai levantar o músculo do diafragma, dificultando o trabalho desse diafragma, que é um movimento nesse sentido, de massageador, como se fosse, dificultando esse movimento do músculo do diafragma, e com isso esse diafragma fica muito restrito, muito superior, num padrão que a gente diz padrão inspiratório, travado, fazendo então um aumento dessa pressão abdominal e uma diminuição da pressão torácica, automaticamente fazendo o estômago invaginar. É uma possibilidade, tá? Então, problemas inflamatórios, disfunções viscerais, desequilíbrios que a gente chama de desequilíbrios respiratórios. Quando a gente fala respiratórios, não é da respiração do pulmão, tá, pessoal? Dentro da área da osteopatia, é o modelo respiratório, é o equilíbrio das pressões e de outros fatores ligados à parte fluídica, de líquidos e tudo mais. É um pouquinho mais confuso essa parte do vídeo, tá? Então, vamos com calma. Imagina dessa forma que o músculo diafragma está alterado e com isso pode dar essa invaginação que é a hérnia de hiato. Chegamos ao ponto auge do vídeo, onde eu falo do passo a passo do tratamento. Gente, passo a passo de tratamento, vamos com calma. Se você chegou até nessa altura do vídeo, que já é bastante, são quase 15 minutos de vídeo, entender um pouco sobre as variações que podem gerar a hérnia de hiato, né? Não reparem no meu dedo que eu cortei aqui, mas
entendeu essas coisas, entendeu da complexidade do ser humano, entendeu que não basta só olhar para o estômago, tem que olhar para um contexto todo, você consegue triar para fazer um tratamento baseado nos 4 pilares. Então, um paciente que chega para mim com hernia de hiato, qual que é o passo a passo de tratamento? Investigar se existe um componente emocional e se tiver, e tiver relacionado ao estômago, a gente tem como testar isso, tratar esse componente emocional. Tratar ele não com remédio, com vitamina, com tratamento manual. Ele é feito um tratamento acessando a memória traumática ou as memórias traumáticas do paciente e reprogramando isso, ok? Pilar emocional. Tirar o componente emocional do paciente, ok? Se o problema do estômago dele tiver um componente nutricional ou químico, que a gente diz, mudar os hábitos dele, orientar uma alimentação saudável e, claro, junto com isso, que é tão importante quanto, né? Junto com isso, fazer as mudanças alimentares, somar suplementos e nutracêuticos que ajustem o estômago. Você pode usar suplementos para ajudar o estômago, contanto que o problema seja químico, porque se ele for emocional, o impacto vai ser pouco. Avaliar se existem relações energéticas e tratar. Como eu falei no vídeo hoje, eu vou deixar de lado isso aqui porque vai confundi-los demais, vai por mim. E avaliar a condição física, avaliar como está esse esôfago, como está a fibrose desse esôfago, esse estômago, como está a mobilidade dele, né? Como está a inervação parasimpática, inervação simpática, né? Desculpe, parasimpática e simpática torácica, né? Avaliar toda a condição mecânica, neurológica, facial, muscular, ligamentar, tratar isso de forma manual, se for o componente, né? Ou, como eu falei no início do vídeo, se tiver um componente físico dentário, orientar o paciente a remover aquele problema dentário, está entendendo? Então, fazer um diagnóstico, uma boa triagem, ver onde está a falha baseada nos pilares e dali em diante a gente sabe exatamente o que vai acontecer de dano, tá bom? Eu sei que é simples demais a explicação desse vídeo na questão de tratamento, mas é que se você não entende esse básico, não dá para te ensinar o avançado, né? Murilo, eu quero entender formas químicas de resolver o estômago. Eu posso ensinar várias. Eu quero entender como eu posso ajustar ou avaliar ou procurar entender melhor a parte física e saber se isso me atrapalha no estômago. Na hernia de hiato, também dá. Entendeu? Claro, é mais fácil com um profissional, mas também dá. Então tem toda uma triagem que precisa ser feita. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, espero que ele complemente a visão do vídeo 1. Esse é um vídeo mais longo, um vídeo mais explicativo, mais aprofundado e com um conceito um pouco mais teórico. Mas é porque é tão importante quanto o vídeo 1 que dá uma base para vocês. Muitos pacientes vêm do vídeo 1 achando que cura a hernia de hiato assim. E não é desse fato, você tem que tratar todo o contexto. Tá bom? No mais, tudo de bom para vocês.